Oi, gente, tudo bem? Hoje é um dia muito especial para mim, porque hoje eu vou gravar o último capítulo para vocês da série de vídeos que eu fiz em João. Na verdade, assim, esse vídeo é um pouco diferente porque eu não vou falar sobre um capítulo, eu vou falar sobre os 2 últimos capítulos do Evangelho de João, porque é uma continuidade. Eu achei que não fazia sentido eu dividir essa continuidade em 2. E hoje eu também resolvi fazer uma outra coisa para ajudar vocês, que eu não fiz nos últimos vídeos, que eu fiz alguns paralelos dos evangelhos, né? Da mesma cena que acontecia no Evangelho de João, eu citei nos outros evangelhos os capítulos que falavam da mesma cena, mas com uma ótica um pouquinho diferente, dependendo de quem escreve. E hoje eu resolvi, né, por um direcionamento do Senhor, ler os últimos capítulos de cada evangelho. Então eu vou ler o capítulo de João 20 e 21, que são os 2 últimos capítulos, que é uma continuidade, então fala da ressurreição de Jesus e o que aconteceu pós-ressurreição. Eu não queria quebrar esse vídeo. Ele vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu acho que vai valer muito a pena. Deus me trouxe outras passagens para eu falar aqui com vocês no final desse vídeo. Então vai ser um pouquinho diferente, mas eu espero que seja para edificar ainda mais vocês, para acrescentar ainda mais conhecimento, tá bom? Nesse estudo. Você que está chegando hoje, está chegando agora nesse vídeo no estudo, não perca de assistir todo o estudo de João que eu fiz, porque tem muita coisa que a gente aprendeu durante esses capítulos, vale muito a pena. Se você pegar só o finalzinho, tem muita coisa que foi ensinada, que foi lida, que vai ajudar você a entender cada vez mais a Bíblia, né? O meu objetivo desde o início foi com que as pessoas compreendessem e sentissem vontade de ler a Bíblia, né? Eu vejo muito, isso aconteceu muito comigo, eu ficava muito tempo vendo vídeos e mais vídeos sobre pessoas falando sobre o Evangelho, mas eu falei, mas as pessoas precisam criar vontade de ler a Bíblia, elas precisam entender que a Bíblia é um livro maravilhoso. E eu estou muito feliz porque muitas pessoas me deram feedback que, por causa do estudo, estavam começando a entender melhor a Bíblia, estavam com vontade de conhecer mais a Bíblia, estão manuseando, né? Não estão deixando lá parada a Bíblia como se fosse um amuleto, porque a Bíblia não é um amuleto, a Bíblia é um livro para ser lido, para ser meditado diariamente. E eu garanto para vocês, gente, eu sou convertida desde 2015, né? Que eu entreguei minha vida para Jesus. Hoje nós estamos em 2024, né? São quase 10 anos aí de evangelho. E eu só aprendo mais e mais, mesmo lendo as mesmas passagens. O Senhor se revela para direcionamentos pessoais, direcionamentos para com outras pessoas. Então, assim, esse livro é maravilhoso e não é um livro apenas histórico, ele é histórico, e meu objetivo também foi esse, de mostrar que a Bíblia é um livro histórico, que é uma narrativa de pessoas que viveram nesse tempo com Jesus e relataram o que viram, o que passaram com Jesus. Então, assim, muitas pessoas consideram a Bíblia um livro de ficção, um livro de história imaginária, mas não, foram pessoas. Quando a gente lê, quando a gente vê, né, os acontecimentos históricos, foram coisas que realmente aconteceram. Não dá para você separar, né, que não, esse livro é um livro mágico. Ele não é mágico, né? Então, assim, as pessoas que escreveram relataram tudo o que viram, o que passaram com Jesus. E aí fica a seu critério, né? Conceber isso como uma verdade ou não. Ou simplesmente falar, tá, entendi, mas para mim isso não faz sentido. Se foi bom para as pessoas lá, isso é uma decisão totalmente pessoal. Mas eu espero que, assim como eu, você se apaixone por Jesus, se apaixone pela Bíblia e realmente você viva coisas novas, né? A partir de agora, não só com o Evangelho de João, mas estimulando vocês a dar continuidade na leitura. Porque depois de João tem o livro de Atos, que é o próximo estudo que eu pretendo fazer. Tem o livro de Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, tem Efésios, tem ensinamento, gente, para uma vida. Então, eu acho que com essa base inicial que a gente fez aqui com o João, muitas coisas vão ser mais fáceis de vocês compreenderem. Então, não se limitem só a esse estudo, tá bom? Mas então, vamos começar nossa leitura. Vou começar aqui no João, capítulo 20, vou prosseguir no 21 e aí eu vou ler o último capítulo de todos os evangelhos que vão falar dessa fase final aqui, relatada sobre a vida de Jesus, tá bom? Então, o tema aqui para mim tá o túmulo vazio. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que estava à entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo,
aquele que Jesus amava, e ela disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro. Esse outro, que é o que Jesus amava, nos evangelhos, quando relata o discípulo amado, sempre está falando do João, tá? Então, quem correu para o túmulo aqui foi Pedro e João. E João chega um pouco antes do que Pedro, né? Versículo 5. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, João, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Isso é tudo citação do Antigo Testamento, tá, gente? Então, o que eu vejo assim, enquanto os discípulos estão vivendo, eu já falei algumas vezes em alguns vídeos sobre isso, enquanto os discípulos estão vivendo a cena, eles ainda não compreendem muito bem o que significava tudo aquilo, eles não tinham linkado ainda o Antigo Testamento com o Novo, mas nós vamos perceber, e Jesus fala muito sobre isso, que ele fala assim, ó, eu preciso enviar para vocês aquele que meu Pai prometeu, aquele que vai dar a sabedoria para vocês. Então, eu também já comentei sobre isso, essa sabedoria, esse entendimento maior dos discípulos veio quando eles receberam o Espírito Santo e começaram a viver debaixo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo começou a revelar diversas coisas para eles, e eles lendo as escrituras do Antigo Testamento, eles começaram, nossa, foi profetizado que ele ia sofrer, que ele ia ressuscitar, e olha, está acontecendo, e aí eles passaram a entender completamente o plano de Deus para a humanidade, né? Mas nesse momento, né, citado aqui, que eles não tinham entendido ainda. Versículo 11. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou, mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico, Rabone. Essa palavra quer dizer mestre. Então ela falou, mestre. A hora que ele chamou ela de Maria, ela reconheceu que era Jesus. Aí Jesus disse, não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus, eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. É interessante, observem que ela não reconhece fisicamente Jesus aqui. E na ressurreição de Cristo, diversas passagens, as pessoas não reconhecem a fisionomia de Cristo. Não se explica na Bíblia o porquê, né? Se é porque os olhos da pessoa está tapado e não consegue enxergar essa identidade de Jesus ressurreto, que é um novo corpo. E muitas pessoas, lendo apenas o Evangelho de João, imaginam que Jesus apareceu só como Espírito, mas nós vamos ler os outros Evangelhos para ver que não, que Jesus tinha um corpo, e era um corpo bem diferente, eu já falei em um dos vídeos, porque é um corpo que some, então aparentemente é algo, um material que consegue traspassar as paredes e tudo mais, porque ele tá num lugar, ele desaparece e ele volta. Só que ao mesmo tempo nós vamos ver que ele come, que as pessoas tocam nele, então não é um espírito, porque o espírito não come, o espírito não dá para tocar nele. Então eu quero ler os outros evangelhos para a gente tentar imaginar, porque Jesus promete que quando nós ressuscitarmos na volta dele, ele vai voltar e os que morreram crendo nele, vivendo nele, vão ressuscitar e ter os seus corpos transformados, a Bíblia fala. Vai ser transformado no quê? Vai ser transformado exatamente nesse corpo de Cristo da ressurreição dele. Que não é um corpo nem igual ao nosso, mas também não é só um espírito. É um corpo que brilhava, ele tinha algumas características. Ele era mais reluzente, ele sumia, ele tinha algumas características que a gente não tá lá, isso faz 2000 anos atrás. As pessoas relataram da maneira que elas viram, que elas entenderam.
Então cabe a nós apenas a imaginação, mas é aquilo que eu sempre falo, crendo que Jesus é a verdade, se ele falou que ele vai nos ressuscitar e que nós teremos o mesmo corpo do que ele, nós viveremos junto com ele, então é legal a gente entender como que ele apareceu aqui pro pessoal. Mas aparentemente não é um rosto familiar, né? Porque aqui ela estava achando até que era um jardineiro. Mas na palavra que ele falou, ela entendia que era ele e ela reconhecia. Aí não dá para saber se ela vê uma fisionomia mesmo como a dele. A gente não consegue entender direito como que se dá essa dinâmica. Mas vamos juntas ler para vocês também terem o entendimento de vocês, tá? Então ele fala, não me segure porque ele ainda não foi pro pai, né? Agora no 19. No 18, a Maria Madalena foi para os discípulos, disse que viu o Senhor e contou o que Jesus tinha dito. 19. Naquele mesmo domingo, então isso aconteceu num domingo, tá? À tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então, Jesus chegou, ficou no meio deles e disse... Então aqui, não está falando que a porta se abriu, não está falando que ele bateu na porta. A porta estava trancada, eles estavam com medo, porque tinham matado Jesus. Provavelmente agora os próximos mortos seriam os discípulos, porque a perseguição agora seriam dos que seguiam Jesus, né? Então assim, matei o chefe deles, agora vamos matar o restante. Então eles estavam com muito medo. E aí eles estavam trancados, só que Jesus aparece no meio deles e fala que a paz esteja com vocês. Em seguida ele mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem ao Senhor. Então ele mostrou a marca e aqui... Aparentemente, eles já reconheceram Jesus como Jesus mesmo, né? Então, Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, olha que ele fala, eu também envio vocês. Gente, a mensagem do Evangelho, ela é muito interessante, porque ela não é uma mensagem para nós. Não é uma mensagem que a gente guarda no potinho, guarda embaixo da mesa e fica ali no cantinho. Ai, eu acredito em Jesus. Não. É uma mensagem de envio. É uma mensagem de levar esse Jesus e tudo que ele é, tudo que ele faz para as pessoas. Então ele fala, assim como meu Pai me enviou, agora eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Gente, é muito interessante, né? Eu pensei nessa passagem por muitos anos, assim, falando, pô, mas não é para perdoar tudo e todos, né? A Bíblia tem, Jesus o tempo todo falava que tem que perdoar 70 vezes 7. Só que existem situações que no discernimento do Espírito, porque aí já não é mais um julgamento de homem, e sim um julgamento de Espírito, por isso que para você falar não para algumas situações, né? Você precisa estar cheio do Espírito Santo para discernir. Você pode não perdoar, né? Você pode, tem certas coisas que você não pode aceitar, né? Você não pode ser conivente com certas coisas. Então, esse julgamento, porque ele é um julgamento justo? Porque é a pessoa cheia do Espírito Santo, não é um julgamento dela mesma, não pode. Se você julga por você mesmo, por isso que diante, assim, quando a gente tem muita intimidade com Deus e com o Espírito Santo, a gente não resolve as coisas de sopetão. A gente, normalmente, esse é o ideal para você tomar uma decisão assertiva, aconteceu, é difícil, gente, é difícil, eu ainda estou em treinamento, tá? Mas é a melhor coisa que um cristão pode fazer. A situação apareceu, não dá de sopetão a resposta. Vá, ore, se precisar jejue, se for alguma coisa assim muito importante, uma decisão que realmente está te deixando muito em dúvida, faça um jejum para você ter clareza no qual o direcionamento tomar, se você vai aceitar ou não a situação colocada para você. Por quê? Porque o Espírito Santo discerne todas as coisas, é o Espírito do próprio Deus, né? Então, ele pode discernir. Nós, como os humanos, não temos a menor capacidade de discernir coisas espirituais. O Espírito Santo, sim. Então, é isso que ele fala aqui. Que tem certas coisas que realmente são tão bizarras, são tão demoníacas, são tão fora do padrão. Deus não perdoa, ele não aceita. Ele perdoa quando há arrependimento, mas ele não aceita todas as coisas, né? Então, tem gente que quer, eu sou boazinha, eu aceito tudo. Não é, a palavra não é essa, né? Porque Deus é amor, mas Deus é juízo. Isso é muito claro na Bíblia. O juízo de Deus é perfeito, né? O amor, ele não é você aceitar todas as coisas. Se há arrependimento, sim. Mas se não há arrependimento, você não tem que aceitar e trazer aquilo que não agrada a Deus para perto de você.
Então o Senhor traz sobre os discípulos esse tipo de discernimento, né? Aí continuando no versículo 24. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão do lado dele, eu não vou crer. Então Tomé, né, por isso que ele é conhecido. Muitas pessoas quando não creem falam, igual Tomé, por causa disso. Ele falou, se eu não ver com os meus olhos, pode falar o que for que eu não vou acreditar. 26. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas novamente, e Tomé estava com eles dessa vez, né? Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Mais uma vez, um aparecimento sobrenatural aí. Em seguida, disse a Tomé, veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Jesus pediu para Tomé tocar nas feridas, pôr a mão e ver mesmo que era ele. E Jesus fala, pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou, meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Jesus pergunta. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Você viu Jesus ressurreto? Você tocou na ferida dele? Mas durante essa leitura da Bíblia, está fazendo sentido para você? Você está entendendo o que se passou com Jesus? Quem é Jesus? Quem Jesus diz que ele é? Não que os outros falam dele, mas você prestou atenção nos estudos, o que Jesus falava sobre ele? E você crê que tudo que ele falou é a verdade? Então você é considerado uma pessoa bendita para Jesus, porque nós estamos a uma distância de mais de 2000 anos dos fatos e nós continuamos crendo pela fé. Porque cientificamente a gente não poderia crer, né? Hoje, onde a ciência está com força total, ela é basicamente o Deus, né, do nosso século, é a ciência. Então, se você não se comprova, a coisa não existe. E Jesus sabia que esse tempo iria chegar, né? Há muitas citações ao longo da Bíblia sobre esse tempo e eu vou ler uma coisa muito interessante para vocês ainda nesse vídeo. Mas ele fala que nós somos felizes por quê? Porque ele vê o tamanho da nossa fé. Naquela época, os discípulos estavam o tempo todo do lado dele, duvidando. A gente viu 1000 vezes, né? Eles falando, mas o que você vai fazer pra gente crer? Mas como você vai fazer pra provar pra gente? Jesus não tá aqui presente. Mas o estilo de vida que eu vivo hoje e a mudança da minha mente em Cristo, porque eu criei nele, o Espírito Santo passou a habitar em mim, essa grande transformação que nenhum ser humano era capaz de fazer comigo, eu experimentei. E por isso eu digo, tudo isso é verdade. Eu espero que você tenha essa experiência também, tá? Versículo 30. Jesus fez, olha que finaliza aqui, ó. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Então, assim, a gente tem uma pequena parte aqui, né? Os 4 evangelhos é uma pequena parte de tudo que Jesus fez. Ele fez muitas coisas. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias. A gente tem, esse é o objetivo, crer que Jesus é o Messias. O Messias é a pessoa que iria salvar toda a humanidade prometida no Antigo Testamento por aquelas pessoas que criam num Deus único, né? Se você for no capítulo 1, você vai se lembrar de tudo que eu falei lá atrás. Que ele é o Messias, o Filho de Deus. Ele é um profeta? Ele é uma pessoa importante? Ele é uma pessoa que fala coisas bonitas? Não. Ele é o Filho de Deus. Deus, segunda pessoa da Trindade. Ele é o Messias. Ele é a pessoa que veio salvar a nossa alma. E ele continua nos salvando através do Espírito Santo. E aí continua. E para que, crendo, tenham vida por ele. Gente, o que crê em Cristo e começa a buscar, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, tem uma nova vida. Não tem como você continuar da mesma forma depois que você se entrega a Cristo. E se entregar a Cristo não é apenas professar a palavra. Sim, ela começa da profissão da tua boca, porque a palavra tem poder. Nós vemos em Gênesis que todas as coisas foram criadas através da palavra. E disse Deus, e foi feito o céu. E disse Deus, e foi feita a luz. E disse Deus, foi feito o mar. E disse, a palavra tem poder. A ciência, para aqueles que gostam da ciência, eu também gosto, tá, gente? Mas eu amo a ciência, porque a ciência, quando bem estudada, ela comprova muita coisa da Bíblia. E já vi um documentário sobre o poder da palavra. A palavra pode amaldiçoar e a palavra pode elevar o nível,
o ambiente, pode salvar uma pessoa com a palavra, ou você pode matar e destruir. Jesus fala isso, né? É muito linda a sabedoria de Jesus, porque ele fala assim, ó, você pensa que matar é atirar numa pessoa e fazer ela morrer? Eu te digo uma coisa, aquele que fala com ódio pro seu irmão, esse tá matando. Ele tá falando dessa morte espiritual. Sabe aquela pessoa que fica só falando mal da pessoa até pôr a pessoa no chão? Essa pessoa está matando a outra. Por mais que você não esteja vendo sangue, ele não seja uma morte. E é aceita hoje, né? Você falar qualquer coisa, você acabar com a vida da pessoa. Então, a sabedoria de Deus é maravilhosa, né? Isso é uma morte também. Mas aqueles que creem realmente em Jesus, né? Não os que fingem ser cristãos, mas os verdadeiros cristãos, a gente tem uma nova vida. A gente tem uma nova maneira de reagir às coisas que fazem contra a gente, às situações que você fala, nossa, dá vontade, não, você vai aos pés do Senhor e fala, Senhor, eu não quero reagir com o meu eu quero reagir na tua sabedoria. Isso traz uma paz para nós inicialmente e para quem está à nossa volta, né? Então essa é a vida que nós temos por meio de Cristo, que está falando aqui no final. Vou finalizar aqui 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Então agora vai ser mais um relato de como que Jesus apareceu após a ressurreição. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então assim, eles estavam ali meio que, Jesus foi embora, porque eles estavam numa toada, né, vivendo com Cristo, fazendo milagres, andando junto, ajudando no ministério. O que eles falaram? Vamos voltar para a nossa vida antiga, vamos pescar. Acabou, né? Acabou a história. Aí nós também vamos pescar. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Aí, mais uma vez, uma cena onde eles não reconhecem a fisionomia de Jesus, né? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharam peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, ele se jogou na água para ir ao encontro, né, de Jesus, pelo que relata aqui. Os outros foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima da brasa, e também havia pão. Então Jesus disse, tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse, venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Então aqui mais uma cena deles entendendo que era Jesus, mas com aparência provavelmente diferente antes da morte dele, né? Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então assim, aqui claramente ele estava entendendo que ele estava falando com Jesus, apesar da fisionomia provavelmente não ser aqueles reconheciam Jesus, né? Então Jesus lhe disse, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse, a terceira vez, outra vez, tome conta das minhas ovelhas. Não, desculpa, essa foi a segunda, agora, no 17. Perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de tudo, e sabe que eu o amo, Senhor. Muitas pessoas relacionam essas 3 vezes que ele faz Pedro confessar com a boca o amor dele por Jesus, por causa das 3 vezes que ele negou enquanto Jesus estava sendo lá
entrevistado, né, pelo sumo sacerdote, quando ele foi preso, ele estava lá na casa do sumo sacerdote, Pedro conseguiu entrar, lembra dessa passagem? E ficou lá se aquecendo na lareira, do lado de fora, e as pessoas, você não é um dos seguidores de Jesus? Ele falou, não sou. E aí ele nega 3 vezes falando que não era seguidor de Jesus, e o galo canta, que era um sinal que Jesus falou para Pedro, Pedro, você está falando que você me ama, mas você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Lembra dessa cena? Então muitos entendem que Jesus fez Pedro professar com a boca dele 3 vezes esse amor e reafirmar que ele não fugiria mais, né, do grande trabalho, da grande comissão que ele daria agora, a partir de agora, para os discípulos, porque ele volta para o céu e os discípulos continuam esse trabalho. Então os discípulos precisariam de firmeza. Não, nós cremos em Jesus, Jesus é a verdade, é isso mesmo, porque há pouco tempo Pedro estava negando. Então Jesus está reafirmando essa história com ele. Você tem certeza que você me ama? Então na 3ª vez ele fala, tome conta das minhas ovelhas. Conta das ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando você for velho, não estenderá as mãos. Alguém vai amarrá-la e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro, venha comigo. Então ele relata, agora você ainda está com liberdade para fazer o que você quiser, mas quando você for velho, e parece historicamente que foi isso mesmo que aconteceu, ele foi amarrado, eu não lembro qual foi o tipo de morte de Pedro, mas ele foi amarrado, aconteceu exatamente como ele previu aqui, né? Aí no versículo 20, então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava, João, vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado mais perto dele e perguntado, Senhor, quem é o traidor? Lembra que eles queriam saber quem que ia ser o traidor na última ceia? Aí pediram para João, que era mais íntimo de Jesus, cochichar lá no ouvido de Jesus. Então eu estava falando sobre ele. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, o que o Senhor diz a respeito desse aqui? Tipo, ele falou, você já me falou que quando eu for velho, eu vou ser amarrado e vou ser levado para um lugar que eu não quero. O que você diz sobre esse discípulo, né? Jesus respondeu, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Ele não quis responder, né? Aqui. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso, ele apenas disse, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Então isso, provavelmente na época, ocorreu um murmurinho, João é o discípulo que nunca vai morrer, porque Jesus falou isso, mas provavelmente ele tirou aqui com Pedro, né, Pedro? Não é da sua conta, estou te informando como vai ser com você, como vai ser com João, deixa com João, né? E este é o discípulo, aí ele finaliza aqui, né? Como que nós sabemos que esse evangelho foi escrito por João? Não que ele tenha escrito. Normalmente, gente, as pessoas ditavam as histórias e alguém ia escrevendo, né? Então, provavelmente, João ia falando e alguém ia escrevendo. Aí fala, este é o discípulo que falou dessas coisas e a escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Então, aqui está falando, né, que esse discípulo é aquele que escreveu essas coisas, por isso que eles falam que é a autoria desse evangelho de João. Aí finaliza aqui no versículo 25. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, gente, é muita fé mesmo, né? Eu falo assim, nós vivemos bênçãos maravilhosas, né? Mas realmente viver em Cristo é bem a contramão hoje do que nós vivemos no mundo, né? Da ideologia do mundo, do que o mundo prega, de como tem que ser. Então é um desafio, mas é maravilhoso. E agora, como eu disse para vocês, eu vou fazer a leitura do último capítulo de Lucas, só para a gente ter algumas informações a mais. Olha, a Bíblia já tá. Ó, Lucas, Evangelho de Lucas é um livro antes de João, capítulo 24. Então, olha o que Lucas relata. Só para vocês entenderem como a leitura dos outros evangelhos vão complementar para vocês a história, né, desse acontecimento. No domingo bem cedo, as mulheres... Então, Lucas 24. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que havia preparado.
Então, assim, aqui relata, lá em João, ele não está relatando o que as mulheres foram cedo lá no túmulo, aqui, nem Maria Madalena, aqui já está falando, né? Que elas foram porque elas iam levar perfumes, era um costume da época, né? Perfumar a pessoa depois que ela morria. Versículo 2. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo, porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante dela 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam. Ó, detalhes aqui que não foi contado no Evangelho de João. E encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Ele falou com todas as letras que isso ia acontecer, mas elas não estavam lembrando. E talvez quando ele falou isso, eles nem levaram muito em consideração, né? Mas de fato estava ocorrendo isso. Então o anjo estava lembrando. Lembra que ele falou isso para vocês? Que ele ia ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele. E quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Aqui também está dando mais informações quem são essas pessoas que foram lá, né? Que no Evangelho de João não tinha. Essas e outras mulheres que foram com elas, provavelmente são mais pessoas, contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Lá no Evangelho de João, o que fala? Que elas foram contar e Pedro e João saíram correndo. Aqui está com mais detalhes. É que o Evangelho de Lucas, eu aconselho muito vocês lerem todos os evangelhos, mas Lucas é um evangelho muito histórico, ele tem muitos detalhes. Porque Lucas, ele falou que ele foi conversar, é uma carta que ele faz para uma pessoa chamada Teófilo, que provavelmente tinha uma posição social muito importante na época, e ele escreve, e ele fala que ele conversou com muitas testemunhas oculares para fazer esse escrito dele, essa carta para Teófilo. Então ele entrevistou muitas pessoas, então ele conseguiu adquirir muito mais detalhes de cada momento. Então é muito legal vocês lerem os demais evangelhos. Eu tenho insistido nisso para vocês não pararem em João, hein, gente? Então aqui ela dá esses detalhes, que primeiramente eles não creram, acharam que era tolice, né? Porém, daí fala, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Então inicialmente ele não acreditou, mas daí ele foi correndo para o túmulo, que é a mesma coisa que relata em João. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Aqui não conta que João foi junto, você vê? Então tem detalhes, e isso é uma coisa que os estudiosos dizem que dá muita muita veracidade para a história. Por quê? Eu sou advogada, formada em advocacia, e isso é um fato que a gente vê na nossa vida acadêmica e na prática, né? A pessoa, quando ela é instruída a contar uma história, ela vai contar redondinho, quadradinho, sem pular nada. Quando é espontâneo, tem um detalhe, outro, você não vai lembrar absolutamente de tudo. Então você conta com uma falha aqui, uma falha ali, e essas falhas é o que trazem veracidade para o testemunho. Aquele testemunho muito quadrado, onde as pontinhas estão milimetricamente amarradas, provavelmente a testemunha foi treinada a falar ou a escrever desse jeito. Então, o fato dos evangelhos trazerem essas, não é erros, né, mas trazer uma informação a mais, uma a menos, isso mostra a veracidade de cada um escrevendo como viu a história, como viveu a história. Então, isso é um ponto muito a favor do evangelho, tá? Para aqueles que estão numa fase ainda de nem saber se o evangelho realmente, porque eu já ouvi dizer que tem pessoas que creem que o evangelho foi escrito pela igreja, foi alterado. Eu falo, nossa, então foi muito mal alterado, né? Porque eles teriam muita coisa na Bíblia para arrumar. Então eles alteraram deixando um monte de lacuna aqui, que inclusive são lacunas que as pessoas dizem para criticar a Bíblia. Então, se ela fosse uma coisa muito pensada, como alguns críticos dizem, ela não teria essas lacunas que tem, né? Ainda mais entre os evangelhos, com coisas até parecendo diferentes, mas não é, cada um lembra de uma parte, uns lembram um pouco a mais, outro, porque eles foram escritos anos depois do fato, entendeu? Não estava sendo escrito lá naquele momento. Então é difícil você lembrar as minúcias, né, de tudo. Aí versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus, agora é um fato que não foi relatado por João, mas está aqui em Lucas. 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles.
Mas olha que relata aqui de novo, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele, né? Jesus querendo ouvir deles. Aí eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta. E para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e em palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porque assim, gente, na visão judaica, eu não me lembro se eu falei em algum vídeo, mas devo ter falado, a visão judaica de um salvador para os judeus é um governo. É alguém que vai livrar fisicamente as pessoas da tristeza, vai livrar da condenação, que vai trazer paz na terra, uma paz física. Só que Jesus, ele vem ensinar uma paz espiritual. Tanto que ele fala: no mundo terás aflições, mas tenha um bom ânimo. Por quê? Porque com o Espírito Santo a gente consegue viver essa paz prometida. Só que eles estavam achando que ia vir um salvador, uma pessoa, sei lá, com poder político, né, com poder bélico muito forte, assim, iria conseguir trazer a paz total, porque eles eram muito subjugados pelos romanos naquela época, eles sofriam muito. Então Jesus morreu e acabou tudo. Eles estavam, né, crendo que poderia ser Jesus, talvez esperando o ápice dessa história. Qual que seria o ápice? Jesus pôr a coroa de rei, pegar um exército físico e sair matando os romanos e pronto, agora Jerusalém está livre. Era esse o entendimento de Messias que eles tinham. E os que não creram em Jesus continuam tendo esse entendimento, estão aguardando esse Salvador deles. Eles estão esperando essa figura política e espiritual para trazer paz na terra. E é isso que eles criticam em Jesus. Como que Jesus é o Messias se ele não trouxe paz na terra? Só que as pessoas que vivem em Jesus têm paz, né? E por isso que o objetivo é levar o evangelho para toda pessoa. Eu tenho a paz, eu ofereço a paz para você, você oferece para o seu vizinho oferece... Imagina, todos moldados através do Espírito Santo? Não tem como, né? Porque a gente vê muito assim as tentativas políticas de trazer paz para o mundo, mas com o homem com a alma má, com a alma deturpada, num pequeno grupo, num pequeno bairro, você já vê desavença, você já vê complicações, quiçá no país, no mundo inteiro. Então, assim, Jesus é tão maravilhoso, a sabedoria, né, que ele é o próprio Deus, ela é tão maravilhosa que ele sabe que a alma do ser humano é corrompida. É aí que ele precisa atuar para que as demais coisas funcionem. Não é na obrigação, você tem que fazer. Você pode até fazer para os outros verem, mas por baixo dos panos você está fazendo um monte de outras porcariadas que geram consequências. Então, Jesus veio trazer algo muito maior do que eles esperavam, né? Mas aqui, com a visão judaica deles, eles falaram: nós achamos que esse Jesus iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmavam que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias... Então ele está se chamando de Messias, ele afirmando que ele é o Messias. Mais uma vez, ele afirmou em outras ocasiões que ele era, né? Mas mais uma vez, era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas, aqui se referindo ao Antigo Testamento, que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Isaías, Zacarias, Ezequiel, tem vários profetas. Então ele foi explicando, quando os profetas falavam disso, era isso, né? Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, né? Como se ele fosse continuar caminhando. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí nesse momento, a palavra fala que é no versículo 21, aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus.
Então, assim, a gente não consegue entender se Jesus propositalmente não quis se fazer conhecido em algumas situações, para que espiritualmente eles se conectassem quando Jesus desse a graça, ou algum movimento dele fizesse com que as escamas dos olhos da pessoa se abrissem e falassem, puta, agora eu tô reconhecendo. Então a gente não entende muito como é esse movimento, né? Mas a Bíblia relata que nesse momento os olhos dele foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu, mais uma vez, ó, um corpo que desaparece. Então eles disseram para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam, de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão, né, Simão Pedro. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, o que acontece? Jesus apareceu de repente no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo. E pensa, olha aqui, gente, para aqueles que dizem que Jesus não ressuscitou em corpo, isso foi uma discussão até nos primeiros cristãos. Quando você eu fiz muito estudo histórico, né, de como aconteceu, eu tive essa necessidade de entender a historicidade disso tudo. E houve, no tempo da igreja primitiva, muita essa discussão, mas era um corpo, ele ressuscitou, mas foi só espírito, não existia corpo ali naquela ressurreição, era espírito, porque vinha e sumia, isso aí, o corpo de ninguém faz isso. Mas olha, palavras de Jesus, tá? Nós vamos ler agora. Mas ele, versículo 38, mas ele disse, ele quem? Jesus. Por que vocês estão assustados? Porque há tanta dúvidas na cabeça. Não, desculpa, vamos no 37. Que a paz esteja com vocês, né? 37. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensavam que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse, né, Jesus, por que vocês estão assustados? Porque há tanta dúvida na cabeça de vocês, olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer. Então ele está falando, gente, eu tenho corpo, toquem em mim. Pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, gente, esse relato no livro de Lucas já mata que é um corpo diferenciado? Mas é um corpo, ele é chamado de corpo glorificado. É o corpo que todos nós teremos quando Jesus vier e ele nos ressuscitar. Nós vamos ter esse corpo, que tem carne, que tem osso, mas que tem alguma matéria ali que consegue passar de um lugar para outro, que nós não sabemos como isso acontece. Está fora do nosso entendimento científico do momento, né? Mas, lembrando que Jesus é a verdade, e ele disse isso, que ele não é o fantasma, pediu para tocar, falou que ele tem carne, que ele tem osso, mostrou, pediu para as pessoas tocarem nele. Então, assim, não dá para falar que ele era um espírito, né? Na ressurreição, ele ressuscitou com carne e osso. Versículo 40. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Imagina, gente, uma pessoa, aparecer um parente seu que morre, de repente aparece na tua mesa, você toca nele, come com você, você senta na mesa, você come o pão. Imagina, né? Se põe no lugar dos discípulos, eles estavam assim meio espantados, sem entender nada. Então ele perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Jesus perguntando, querendo comer. Fantasma come? Né? 42. Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles, fazendo prova de que ele não era um fantasma. Então, eu acho que eu quis ler principalmente aqui o Evangelho de Lucas. Eu acho que eu não vou ler os outros dois, mas fica como lição de casa final para vocês, os dois últimos capítulos de Mateus e Marcos, só para eu não me estender muito, porque eu acho que Lucas já traz bastante informação daquilo que eu queria mostrar. Porque João, como muito falar, ele aparecia e desaparecia, pode ficar na nossa cabeça, então ele era um espírito, né? Ele não ressuscitou mesmo. Não, mas eu acho que o Evangelho de João deixa o Evangelho de Lucas deixa muito claro aqui que ele quis mostrar, sim, que ele tinha carne, que ele comia. Então ele pediu comida e comeu na frente deles, né? Eles lhe deram um pedaço, 43, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse, enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Aqui mais uma vez ele se referindo ao Antigo Testamento. Então Jesus, mais uma vez, gente, que acontece aqui na Bíblia, versículo 45. Então Jesus abriu a mente deles
para que eles entendessem as escrituras sagradas. Essa referência de abrir a mente, além da gente ter visto no Evangelho de João, né, a pessoa não reconhecia, de repente Deus abria a mente dele. Acontece muito na nossa conversão. A maioria das pessoas que testemunham como que elas se converteram a Jesus, elas falam, nossa, parece que minha mente estava cauterizada, que eu enxergava o mundo de um jeito e parece que meus olhos foram abertos para um novo mundo, para uma nova maneira de pensar e de viver. Então, eu imagino, né, na minha humilde opinião, que seja isso, assim, você tem uma revelação, uma nova mente, uma nova maneira de enxergar, como se os seus olhos fossem abertos. E também, Saulo, né, que era perseguidor dos cristãos e depois se converte, ele fala que ele ficou cego 3 dias e que daí quando ele abriu os olhos, as escamas dos olhos dele se abriram e ele entendeu que Jesus era o Messias. Ele parece que foi revelado, assim, tudo que estava escrito no Antigo Testamento, ele entendeu que tinha se cumprido na pessoa de Jesus e que Jesus realmente era o Messias. E daí ele parou de perseguir os cristãos, né, aqueles que criam em Jesus, e começou a tentar convencer os judeus de que realmente Jesus é o Salvador prometido. Então ele foi fazer um trabalho contrário. Mas tudo isso dependeu de uma abertura de mente. Por isso que eu falo, gente, existem milhares de ateus que leram e releram a Bíblia e para eles não fazem diferença nenhuma. Só que é um monte de balela. Então, assim, eu oro muito ao Senhor e eu vou continuar orando por isso, que cada um de vocês que leiam a Bíblia tenham realmente a mente aberta, ó. Abriu a mente deles para que eles entendessem. Então, que a mente de vocês seja aberta para o entendimento do Evangelho. Para que isso não seja mais um livro de historinha para que vocês possam usufruir das bênçãos, né? De estar nesse reino de Deus, de andar com Cristo. É uma coisa maravilhosa. Mas a mente precisa ser aberta e esse papel, infelizmente, não é meu. Esse é um papel do Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo de Deus que faz. Nós, seres humanos, né, por melhores pregadores que nós sejamos, por mais estudiosos que nós formos, a gente não tem esse poder de abrir a mente. Isso, abrir a mente, é um trabalho do Espírito. Então, se você ainda está se sentindo cauterizado no entendimento de tudo que você estudou, feche seus olhos, mesmo sem crer, mas clama com a tua boca, porque a palavra tem poder. Deus, eu quero que você abra a minha mente. Abra a minha mente para entender. Vai ser muito importante. Então, nesse momento, Jesus abriu a mente dele para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e no 3º dia ressuscitar. E que em nome dele, em nome de quem? Do Messias, de Jesus. A mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações. Porque até então, os judeus se sentiam um povo exclusivo, né? Deus só fala comigo e... Não, a mensagem era para todas as nações. Começando em Jerusalém. Sim, começou por eles. Mesmo porque os outros povos eram politeístas, né? Não criam nesse Deus único. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei... Olha o que ele fala agora, porque vai ser a entrada para o livro de Atos. Jesus repete, ele já falou, mas ele fala mais uma vez. Eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Então ele mais uma vez fala que ele ia mandar algo que o Pai tinha prometido, mas pediu para eles esperarem em Jerusalém antes de fazer qualquer coisa, porque precisaria de um poder que viria de cima. Gente, nada tem a ver com o nosso esforço. E eu vou ser bem sincera, para eu gravar todo esse vídeo, só quem me ajudou aqui, quem está editando, as meninas que me ajudam muito, só elas sabem a luta para gravar cada vídeo. Se o poder não vem do céu, eu não gravo. É uma batalha, assim, espiritual. Cansa a nossa mente, em dia de gravação tudo acontece para que as coisas não saiam. E a gente se sente cansada psicologicamente, muitas vezes fisicamente, mas existe um poder, que ele está acima de tudo isso. E antes de eu começar a gravar, eu orei, eu falei: Senhor, se o Senhor não me dá força, eu não chego até aqui, eu não chego até o último capítulo de João. Né? E assim, eu fico muito admirada de ver homens realmente de Deus. Lógico que a gente sabe que não é qualquer pastor, qualquer pessoa, mas pessoas que realmente vivem do Evangelho, vivem pregando a palavra, porque é uma carga espiritual muito grande, né? É um ataque. Lógico que o reino das trevas, ele não quer que a palavra de Deus seja pregada, né? A perseguição sempre existiu e ela continua existindo. Mas esse poder, gente, gravem essa palavra, poder, grife, ó, pega aí na sua Bíblia igual eu tô fazendo, poder. Esse poder é oferecido para nós. E é nesse poder que a gente caminha. Não é pelo que vemos, não é porque falam, não. É um poder que vem do céu. E aí vem a grande dúvida, né?
Você crê o suficiente para receber desse poder? Porque você precisa de crença. É uma história que foi contada há mais de 2000 anos atrás. A maioria dos acontecimentos que você vê muito pouco hoje, porque apesar que tem lugares que a gente vê acontecer muito mais, porque a pessoa não tem acesso a nada, ela só tem, vamos dizer, Deus. Então assim, você vai conversar com missionários no Afeganistão ou outras áreas onde você não tem recurso nenhum, você vê muito milagres acontecendo, porque as pessoas buscam por esses milagres, né? A gente, como tem muito recurso, a gente não busca por eles. Mas o Deus é o mesmo. As coisas é o mesmo Deus, é o mesmo poder. E o poder hoje, eu acho que ele tem atingido muito o intelecto das pessoas, né? Porque hoje existe essa dualidade, ou é ciência ou é religião. Gente, a ciência nada mais é do que descoberta de coisas já existentes. Porque é muito difícil, até a coisa nova que o homem cria é observando a natureza ou coisa existente e tenta simular aquilo que já existe para colocar na nossa vida social. Então, assim, a ciência é sobre coisas já existentes. E tem coisa, gente, que a ciência não alcança. Pode ser que alcance um dia, pode ser que nunca alcance. Porque vai depender do quanto Deus permite, né? Até onde nós fomos criados, até onde que Ele vai permitir que isso seja alcançado. E aí eu queria finalizar o nosso estudo com uma oração, mas antes dentro disso que eu estou falando, né, da sabedoria, de pedir para abrir o nosso entendimento, eu marquei aqui, ó, só um minutinho, ó, 1 Coríntios 1,18, sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Só para vocês refletirem agora um pouquinho sobre isso. Olha o que fala 1 Coríntios, se você quiser acompanhar na leitura, 1 Coríntios. Então, você está lendo João, né? Vai ter Atos, vai ter Romanos, depois já vem primeira carta aos Coríntios. Corinto era uma cidade, tá? Então, a primeira carta escrita para os cristãos convertidos na cidade de Corinto. Por isso que chama a primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1,18. Fala assim, ó, Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Então, qual que é o maior benefício para o ser humano em receber Cristo na sua vida? É que você vai passar a ter o poder e a sabedoria de Deus. É isso que Ele vai dar a você. Mas é um poder que é para você ficar guardadinho numa caixinha? Não. É um poder para você mostrar. As pessoas vão ter que olhar para a tua vida e falar, pô, ela tem uma vida diferenciada em atitude, em sabedoria, em como lidar com problemas difíceis, né? Então, é revelado através de atos, lógico, né? Não é uma coisa, eu fico professando, mas minha vida não tem nada a ver com o que eu prego. Não. E aí você divulga. Eu não vou trazer um mérito pra mim, eu sou super sábio, Não tem nada a ver comigo. É um poder que eu recebo de Deus. Então, o que fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18? De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Então, assim, para quem não crê, é uma loucura, né? E a Bíblia nomeia essas pessoas que não creem de pessoas que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores desse mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Gente, quando você olha o mundo, né, as coisas que eles acham certo, as coisas que o mundo tem defendido por aí, quando você tá cheio do Espírito Santo, você fala, gente, que loucura que tá isso. Mas às vezes você nem precisa estar muito cheio do Espírito Santo, né? Tem gente que advoga essas causas, mas tem gente com um pouco de discernimento que já acha... Mas quando você tá em Cristo, você vê mesmo que é uma separação entre treva e luz, assim, bizarra, assim. Não tem como tá junto. Então, assim, a sabedoria do mundo, que o mundo prega, como tem que ser, e quanto mais avança, entre aspas, nessa sabedoria mundana, mais coisas bizarras você vê. Você vê a aceitação de coisas cada vez piores, né? Então, Deus fala que essa sabedoria é loucura. 21. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Se o ser humano tá estudando a ciência para tentar alcançar Deus, esquece. Deus não vai permitir, ninguém vai descobrir Deus através da ciência. Por quê? Pelo contrário, o que Deus resolveu? Ele resolveu salvar aqueles que creem. E fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Gente, muitos vão dizer que você está louco. Muitos vão falar, como você é uma pessoa
sábia, instruída, fez milhares de faculdades, você crendo numa mensagem velha dessa, de 2000 anos. Mas o testemunho da tua vida, a gente se conhece, gente, a gente sabe aquilo que a gente nunca teria feito sem Cristo e que hoje é natural pra gente fazer e ser. A gente sabe que a mudança não veio de nós. E isso testifica na nossa vida, isso dá certeza de que isso é real, né? Então, assim, é uma coisa, precisa haver uma crença, porque Deus não vai se permitir. A forma que Ele permitiu dos seres humanos conhecerem Ele foi enviando o seu Filho, que Ele fez tudo isso que nós lemos até agora, e você vai ter que crer nessa história de 2000 anos atrás, realmente crer e realmente querer viver essa vida em Cristo. Por quê? Eu vou fazer uma oração agora, mas apesar de eu fazer essa oração, deixa eu só ver aqui que capítulo que tá para eu justificar essa oração, mas eu quero falar um detalhe a mais para vocês, ó. Romanos 10, 9, ó. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Como eu quero finalizar esse vídeo com vocês hoje, gente? Deus falou para eu orar para vocês falarem junto comigo essa oração, porque para ser um start, tá? É um start, isso não salva ninguém, não é porque você vai repetir comigo, mas se você repetir realmente, e só repita se for do fundo do coração. Se você estudou até aqui, você achou tudo bizarro, tudo nada a ver, não fez sentido, acabou, você aprendeu coisas novas, beijos, né? Assim, a sua caminhada provavelmente acabou aqui. Mas se para você fez o mínimo de sentido, foi algo que te interessou, eu vou te falar, nós vamos fazer uma oração agora, mas você vai continuar a conhecer o Senhor. Porque a Bíblia diz que quando Ele voltar, muitos vão falar assim, Senhor, mas eu falei que cria em você, eu pregava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Sabe o que Jesus vai falar para essa pessoa? Afasta-se de mim que eu não te conheço. Então, assim, o conhecimento de Deus... Como que o Senhor vai nos conhecer? Porque Ele vai ter um relacionamento. Eu me relaciono com o Senhor. Como que eu sei que eu me relaciono? Porque Ele me acorda à noite, porque a gente conversa, eu ouço a voz dele, Ele me dá direcionamento, eu tenho a convicção que eu falo com Ele, né? Eu já cheguei a falar uma vez que, às vezes eu achei que eu tava ficando até meio doida, mas foi confirmação mesmo, que eram coisas que o Senhor estava falando pra mim. Então, eu tenho a convicção, se eu me relaciono com Ele na Terra, como que Ele vai chegar lá e vai falar, não te conheço? Agora a pessoa falou, eu acredito sim em Jesus, tá tudo certo, mas anda de qualquer jeito, não lê a palavra dele, que é riquíssima, tem um monte de coisa pra você aprender aqui, não ora, oração é a conversa com Deus, não se relaciona com Deus. Então, você não tem vida com Deus, né? Então, apesar de eu vou fazer essa oração com vocês, mas não pensem que isso pra mim vira uma chave, se ela é feita de todo o coração. O que as Escrituras falam em Romanos 10, versículo 9? Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, você fala com a tua boca, Jesus é o meu Senhor. Ou pelo menos fala, eu quero que o Jesus seja o Senhor da minha vida. Ele pode não ter sido até agora, mas você quer que a partir de agora Ele seja o Senhor da tua vida. E no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, porque essa história é loucura para muita gente. Você creu que Jesus ressuscitou, você creu que Ele apareceu com esse corpo, você crê que não é um fantasma, que Ele comeu como Ele disse, né? Então, se você creu, você será salvo. Porque vai começar um processo na tua vida. Você crendo de todo o teu coração, o Espírito Santo vai começar a atuar na sua vida. Então repete essa oração comigo, você que creu e você que entendeu esse estudo do capítulo de João. Pai amado, eu estou aqui na tua presença, Pai. Porque eu entendi as Escrituras. Eu entendi o que Jesus veio fazer aqui na terra. Eu entendi que eu sou pecador. E que sem o Espírito dele, eu não vou conseguir caminhar de forma plena, de forma abundante e em paz. Eu te peço, Senhor, e eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu quero que Ele venha habitar em mim. Eu não quero mais caminhar pelas minhas próprias pernas e com os meus próprios desejos. Eu quero caminhar no direcionamento do Senhor Jesus. E eu creio que Deus Pai ressuscitou Jesus dos mortos, assim como Ele vai fazer comigo quando Ele voltar, porque eu farei parte desse reino maravilhoso de Deus. Me ajude nessa caminhada, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Certo, gente? Então aqui a gente finalizou. Faça essa oração de todo o seu coração. E se vocês puderem depois testemunhar se vocês estão continuando a leitura, o que Deus tem feito na vida de vocês, eu vou ficar muito feliz. Porque quando eu fiz esse vídeo eu falei, Senhor, se uma pessoa entregar sua vida de coração e de fato, não só por palavras, para o Senhor, já valeu. Né? Porque a palavra de Deus fala que Jesus larga 99 ovelhas para ir buscar uma. Então se você é uma dessas, eu já estou feliz. Tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vou me preparar para o próximo estudo de Atos, mas enquanto eu não posto aqui, porque vai ter toda uma dinâmica para não sei quando vai ser postado. Provavelmente eu vou fazer também um vídeo de Gálatas 5 para explicar um pouquinho para vocês. Mas não deixem de ler as escrituras, gente. Se vocês pegaram gosto, né, em ler as escrituras junto comigo, não pare. Não pare, porque o amor às escrituras vai fazer a diferença na vida de vocês. Tá bom? E eu acho que agora vocês estão com uma boa base para dar continuidade. Leia Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, que é riquíssimo em informações. E aí, Atos a gente vai fazer junto, se Deus quiser, o Senhor vai preparar, eu creio, vai me dar meios aí de eu conseguir. E eu espero muito que você tenha uma vida transformada, tá bom? Um beijo, Deus abençoe muito vocês.